Saudações em Cristo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, que vai falar a respeito da parábola do juiz ínico. E diz assim a palavra do Senhor: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade, um certo juiz que nem a Deus temia e nem temia o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me importuna, eu hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa palavra ela é interessante porque a Bíblia vai dizer, em outras palavras: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei e a porta se abrirá. É necessário que neste dia eu e você tenhamos determinação no nosso coração e persistência. Muitas das vezes as pessoas elas pedem a Deus uma cura, elas pedem a Deus uma solução do seu problema, da sua dificuldade, elas pedem a Deus que solucione uma causa na justiça, um problema familiar, mas com o passar do tempo, a pessoa ela esmorece, ela para de pedir, ela para de clamar, mas a Bíblia vai dizer que essa viúva, ela clamou incessantemente. Então a palavra hoje é Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer que eu e você nos humilhemos, nos coloquemos na sua presença e realmente clamemos a ele sem cessar. Muitas das vezes o Senhor vai provar. Aquele juiz ele não temia nem a Deus e nem o homem. Mas pela importunação da viúva, o tanto que ela bateu, que ela pediu, que ela suplicou: olha, julga a minha causa contra o meu inimigo. Ele falou: olha, eu já não vou fazer mais pelo fato de temer a Deus ou os homens, mas pelo fato que ela está me importunando, ela está me incomodando, ela está suplicando, ela está pedindo. E hoje a palavra é: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Essa palavra falou muito comigo. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus irá falar ao teu coração. Você não pode se esmorecer, você não pode se desanimar diante da dificuldade, das adversidades que a vida te oferece, seja no âmbito espiritual, seja na tua vida material, na tua vida espiritual, na tua vida secular, na tua saúde. Quantas pessoas estão sofrendo problemas de enfermidade, estão passando problemas difíceis? Por quê? Apareceu uma doença, um problema, essa palavra fala muito comigo, o Espírito de Deus fala comigo. É lógico, eu preciso ir ao médico, eu preciso ser atendido por um profissional, porque para isso Deus deixou os médicos. Lucas era médico, o próprio Evangelho de Lucas, Lucas era médico. Eu tenho direito de ir ao médico, sim, mas eu preciso, antes de colocar a minha confiança no médico, eu preciso colocar a minha confiança em Deus. E muitas das vezes a pessoa vai no médico, recebe um diagnóstico negativo, ela em vez de se posicionar diante de Deus, já que o médico não vai dar solução para aquele problema, para aquela causa, então agora entra a parte principal, que é buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. O que muitas das vezes eu e você fazemos? A gente deixa a depressão, a angústia, a gente começa a esmorecer e muitas das vezes tem pessoas que até blasfemam de Deus, passam por situações difíceis e começam a blasfemar. Eu mesmo enfrentei um problema difícil, não murmurei, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Um problema difícil, sofri um grave acidente. Acidente esse que quebrou a minha perna em 2 lugares, na tíbia e na fíbula.
E após ter passado por aquelas 2 cirurgias, muitos de vocês sabem disso, foi colocada uma placa e no próprio local onde foi colocada a placa, há índice, a gente não pode dizer isso com certeza, mas houve uma rejeição. Houve uma rejeição dessa placa. E aí o que acontece? Por ter havido a rejeição da placa, a ferida não fechava. Foi aproximadamente 1 ano e pouco clamando, fazendo propósito, orando, buscando ao Senhor, até que do céu Deus mandou uma providência para mim. E Deus usou na cidade onde eu moro um médico especialista, e passei pela 3ª cirurgia. Após a retirada daquele material, realmente foi constatado que o material estava contaminado, né, com uma certa bactéria. Tomando os antibióticos corretos, de acordo com o que o médico falou, eu verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, a poder de muita oração, crendo, fiquei curado para a glória de Deus. Mas houve um período de persistência, eu não desisti, eu ia fazer os curativos, eu buscava, eu clamava ao Senhor, de um lado eu clamava, do outro lado eu fazia a minha parte. E é isso que Deus está querendo de você, e hoje eu estou curado para a glória de Deus. Muitas das vezes, a solução não vai vir de imediato, e se eu tivesse esmorecido, se eu tivesse desanimado, talvez eu poderia ter perdido a minha perna. Mas o Senhor foi fiel, foi generoso comigo. E é isso que Ele quer fazer na tua vida. Então, fica esta mensagem da parte de Deus para você. Recebeu um diagnóstico negativo? Não desiste não. A palavra hoje é uma palavra de esperança. Clame a mim, diz a palavra, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É necessário clamar, é necessário buscar a presença do Senhor. Porque quem sabe, através da sua perseverança, da sua fé e da sua confiança no amigo fiel Jesus, Ele vai trazer a solução do seu problema, Ele vai resolver a tua causa, e mesmo quando o mundo, mesmo quando os médicos, o diagnóstico for negativo, disser que não, o Senhor, Ele pode te curar, Ele pode operar maravilhas na tua vida para que você possa dar o seu testemunho. Então hoje eu estou testificando que nós devemos pedir, assim como está aqui a parábola em São Lucas 18, ela clamou, o juiz ínico, ele não servia a Deus, mas pela importunação, pelo pedido daquela viúva, a vitória chegou para ela. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo, e se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva e compartilhe as nossas mensagens. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje cura, eu quero profetizar sobre a sua vida perspectiva de vida e de vitória, e tome posse. Porque o Senhor, Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente o nosso amigo fiel, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus.